Olá, a paz do Senhor. O CGADB na TV continua com a série de entrevistas com grandes lideranças pentecostais do Brasil. O repórter Jorge de Andrade entrevista nesta edição de nosso programa o segundo vice-presidente da CGADB e presidente da Convenção Assembleiana Paraense, pastor Gilberto Marques de Souza. É com você, irmão Jorge. Pastor Gilberto Silva, que grande honra para nós recebermos hoje, aqui na sede da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o pastor Gilberto Marques. Como o senhor já apresentou, ele é o presidente da Comiadepa, a Convenção da Assembleia de Deus no estado do Pará. Pastor Gilberto, que alegria poder conversar com o senhor no dia de hoje, aqui no CGADB na TV. Obrigado. Estou muito agradecido ao meu Deus estar aqui com vocês, pela maneira tão receptível com que nos trata. E hoje podermos estar aqui dedicando esses nossos momentos para glorificar a Deus juntos, por quanto Ele tem nos dado. Bom, glorificar a Deus é o nosso objetivo aqui, pastor. E eu gostaria que o senhor começasse, então, contando para a gente um pouquinho da sua história, da sua experiência com o Senhor Jesus. A minha história é uma história que ela acho ser praticamente única. Eu sou filho de um casal que teve 10 filhos, e meu pai e minha mãe aceitaram Jesus no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, mas dias depois mudaram para o interior. E lá naquele local tão distante, um dia eu brincando assim no quintal de casa, assim numa varanda, minha mãe disse: meu filho, você hoje está fazendo 5 aninhos. E eu fiquei contente em ouvir aquilo. E meu pai surge com a Bíblia na mão, Bíblia antiga, e lê um texto sobre a ressurreição de Lázaro. Só que meu pai não era daqueles assim de muito sorriso, muitos beijos e abraços, ele era mais sério, sisudo. E eu fiquei assim olhando para o chão, mas olhando com o rabo do olho, a hora que meu pai saísse para eu comentar alguma coisa. Foi quando eu perguntei à minha mãe: mãe, o papai leu o livro aí, falando sobre aquele homem bonzinho que fez um morto viver. Eu quero conhecer esse homem, mãe. Meu filho, a gente mora aqui na fazenda, nessa roça, que não tem quem nos fala de Jesus. E foi aí que eu comecei a ter o desejo de conhecer a Cristo. Aí já surgiu um desejo de conhecer para poder falar, né? O senhor já identificou uma oportunidade e uma necessidade também, né? Bem, então, quando a minha mãe disse assim, aqui na fazenda, não há quem nos ensine de Jesus. Quando a gente mudar para a cidade, isso vai acontecer. E eu falei: gente, se eu moro aqui na fazenda, não há quem conheça esse homem bonzinho, então eu não quero morar mais na roça. Mas eu fiquei esperando por ali e tal, e já estava próximo do Natal. Comecei a visitar os coleguinhas de lá e vi que eles tinham presentes. Um brincava com bicicleta, outro com bola, outro com peão, outro coisa assim. Eu disse: mãe, quem é que dá presente para menino? Disse: meu filho, é o Papai Noel. Mãe, então ele não vai passar aqui, porque aqui é muito difícil, a estrada é muito ruim, muito buracada, ele anda num burrinho, acho que o burrinho está cansado. Eu falei: aqui não tem quem fala de Jesus, quem fala do homem bonzinho. Aqui o Papai Noel não vem, então o que eu vou ficar fazendo aqui, minha mãe? E ela falou: não, meu filho, mas a gente vai mudar para a cidade. Dias depois, aparece na fazenda uma caminhonete cheia de pessoas, e pessoas assim que a gente notou que tinha algo diferente dos demais. Foi para a casa vizinha e começaram a montar uns instrumentos para tocar. E quando eu vi tocar aqueles instrumentos assim, eu falei: mas isso se parece com aquilo que a minha mãe canta lá em casa. E eu falei: esses homens conhecem o homem bonzinho. E muito garoto ainda, mas eu falei assim: eu vou usar um esquema aqui para eles me darem atenção. E eles, para tocar os hinos dele, que depois eu fiquei sabendo que eram hinos, eles na frente tinham suas estantes lá para tocar. Os de trás botavam assim um pegador de roupa no colarinho do da frente e começaram a tocar. Eu falei: moça, deixa eu segurar esse papel para vocês aí. Mas a minha intenção era, logo após executar o hino, eles me oferecerem a história de Jesus. Eu segurei o papel, eles tocaram aquele instrumento bem forte mesmo, que era trombone de vara,
e aquilo quase arrebentava meu ouvido, mas segurando firme, porque eu falei, depois eu vou ser recompensado. Quando se tocaram 1, 2, 3 hinos lá, e eu entreguei a eles, eu pensei, bom, agora vão me pagar. Mas eles pegaram o papel, dobraram, botaram na pasta, nem obrigado falaram para mim. Eu fiquei por ali assim, vi quando eles entraram novamente na caminhonete e foram assim para o lado do Igarapé. Vi que eles vestiram de branco, entraram lá, botaram dentro d'água, saíram. E quando eles saíram de lá, vão me falar do homem bonzinho. E quando saíram de lá, entraram na caminhonete e foram embora, eu voltei chorando para cá, mas chorando copiosamente. Meu filho, o que houve? Eu segurei o papel para o homem lá e ele não me falou do homem bonzinho, me largou lá e contei a história a eles. Minha mãe, coitadinha, nova convertida, com pouco preparo. Eu falei, mas a gente vai para a cidade. E então, um dia mudamos para a cidade. E a minha casa, que meu pai alugou, era bem próximo da rua, assim, tinha uma janela. E a minha mãe dizia que quem colocava um capinzinho na botina, Papai Noel pegava o capinzinho, dava para o burrinho e deixava o presente. Aquela noite foi uma noite de suplício para mim, porque a janela eu deixei só entreaberta, não fechei, porque a hora que ele for abrir está mais fácil. E a noite toda, acorda, levanta, de manhã eu vou pegar o capinzinho lá na botina, não tinha nada de presente lá. Chorei de novo. Aí eu fiquei naquela angústia. Não tem Papai Noel, não tem presente, não tem quem fala do bonzinho. Até que eu, aos 12 anos de idade, foi que eu ajudando minha mãe a lavar as panelas lá, tarefa daqueles que receberam, eu ouvi cantar o hino. Longe do Senhor andava. Esse hino assim, minha mãe canta esse hino aí. Eu estava com a mão suja de gordura, aquele aventalzinho na frente. Eu levantei a cabeça, subi uma escada, saí na rua e eu vi continuar cantando isso. Saí correndo, cheguei no canto, virei de novo, até que eu cheguei na Rua dos Andradas, na cidade de Olímpia, no estado de São Paulo. E lá estavam os ganhadores de alma. Eu me emparelhei com ele como se eu já fosse crente também. Aí quando eles estavam pregando e tal, e eu quando cheguei, eles ainda estavam cantando, só que não mais esse hino, mas o 15, e me deram o Evangelho de João. Eu abri o Evangelho de João querendo cantar o hino 15 ali no Evangelho de João, porque eles estavam cantando com a harpa. Aí quando eles pregaram, disseram, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Agora choveu na minha roça, né? Aí com 12 anos o senhor aceitou Jesus? Aceitei a Jesus, mandaram levantar a mão, levantei a minha mão, fiquei na ponta do pé assim para que a minha mão subisse o mais possível. Eu devo dizer que no ano de 1954, aceitei Jesus como meu Salvador e até hoje ele tem segurado minha mão e a gente está aí fazendo a obra do Senhor. História abençoada. E aí como é que foi o próximo passo, né? Assim, a adequação à igreja, a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência mesmo, aquela, né, traumática de uma conversão genuína. Essa história tem o seu fluxo. Então logo aceitei Jesus, quero me despedir com a paz do Senhor e tal, a casa, a gente mora logo. Ele falou, não, ninguém vai embora não, você vai na minha casa, que na minha casa tem mais. E eles me acompanharam, chegou lá, minha família toda aceitou Jesus, e a minha mãe já fez um convite, agora monte o Templo Central na nossa casa. E ali então, a nossa casa ficou chamando Templo Central, tirou móveis de lá, botou banco, e durante um bom tempo, a nossa casa ficou sendo o Templo Central da Assembleia de Deus. Quer dizer, virou um ponto de pregação que vocês chamavam como Templo Central. Porque o trabalho estava sendo aberto ali na cidade, naquele então começo. Então você foi novinho, precursor de uma grande obra. E eu devo informar que dos 5 candidatos ao batismo, lá de casa éramos 3. Eu e meus 2 irmãos e minha irmã 4, e mais 2 os 6 primeiros crentes batizados nas águas lá, nós estávamos entre eles. Bom, e aí o senhor começou a participar da igreja, que estava ali em formação na sua casa, e assim, a experiência, né, pentecostal, a experiência do batismo no Espírito Santo, como é que foi? Essa experiência, ela é cômica, mas de certa maneira muito sincera. Eu já com um garoto assim de uns 12 anos, tinha uma garotinha que morava perto de casa,
era a sobrinha do governador do estado à época. E a gente andava naquele namorico de adolescente, e nesse período aí já tinha mudado o culto da minha casa para um salão que foi alugado e que passava na frente da casa dessa garota. E toda vez que a gente ia para o culto, eu escrevia uma cartinha, um bilhetezinho, passava na frente da casa dela, entregava o bilhetinho meu para ela e ela dela para mim. Para isso eu tinha que ir um pouquinho na frente e um pouquinho atrás, para que a minha família não censurasse, né? E quando eu passei assim, a minha decepção é que ela não estava lá no portão. E o bilhetinho ficou no bolso. Chegou na igreja, o dirigente, vamos todo mundo orar, dobrar o joelho, e com pouco tempo Jesus começou a batizar as pessoas com o Espírito Santo, aquele fogo abençoado lá. E eu frio, assim, porque só estava pensando no bilhetinho que eu não ia entregar, que a menina não estava, ficou aquela angústia na carne contra o Espírito. Foi aí que eu comecei a dar ponto para o dirigente de congregação que dá valor a um novo convertido. Dobrou o joelho comigo, botou a mão no meu ombro e começou a interceder comigo para que eu fosse batizado no Espírito Santo. E a ideia de pensar na garota foi distanciando, e a ideia de ser batizado foi subindo para o céu. Com pouco tempo eu começava a falar em língua estranha, mas de uma maneira tão gostosa, mas tão gostosa, que aí o dirigente já queria terminar a oração, e eu falei, terminar para quê? Não conseguia terminar, falando em línguas estranhas o tempo todo. Terminou o culto, a gente atravessando a rua falando em línguas estranhas. Eu vendia verdura, frutas, frango na feira, e o pessoal perguntava o preço do material, às vezes falava em língua estranha daqui para lá. Foi maravilhosa, extraordinária mesmo, e graças a Deus até hoje Jesus tem tido misericórdia da gente. Maravilha. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a nossa conversa aqui no dia de hoje está sendo edificado com essa experiência. Agora, só quem realmente viveu uma experiência assim gloriosa de receber o fogo do Espírito Santo sabe o que é isso, né, pastor? Como é que o senhor faz para conservar esse mesmo vigor, esse mesmo fogo na sua vida? Eu me mantive fiel a Jesus dentro da minha fraqueza, mas sempre fiel. E como já jovem comecei a viajar pelo Brasil inteiro, os estados brasileiros a gente viajou como representante de uma editora, e no litoral paulista, lá em Caraguatatuba, Jesus me chamou para o ministério. Pois é, como é que foi essa experiência aí? Eu diria para o irmão que é algo que eu não me esqueço, que eu não abro mão de nenhum ponto daqueles que isso aconteceu. Eu, depois de ter trabalhado durante o dia, fui para a igreja, voltei na hora do culto, voltei para casa, para o hotel, e à noite Jesus falou comigo. Eu senti como se eu não estivesse nem na terra e nem no céu propriamente, eu estava numa plataforma espacial. E quando eu estava ali, 2 anjos vieram ao meu encontro, e eles me perguntaram assim: você deseja alguma coisa? Eu falei, eu quero saber se eu tenho o direito de entrar no céu. Disse, qual é o teu nome? Gilberto Marques de Souza. Escorreram o dedo assim num fichário lá, pegou a ficha lá com a letra G, seu nome está aqui, ó. O senhor pode me dizer em que lugar eu vou ficar lá no céu? Eles me mostraram, tinha um quadro de giz assim, a faixinha, a última de baixo estava lá, aquela faixinha, mas tinha muitas outras faixas. Ele falou, parece que você não gostou do lugar. Eu falei, no céu todo lugar é bom. Ele falou, mas você pode chegar até lá no topo, lá em cima. Eu falei, como? Se você for naquele globo ali. Meu irmão, na hora eu assustei, porque era um globo enorme, esse tipo o globo da morte que tem nos circos, tudo negro, 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 mas escuro mesmo, tem que ir lá dentro. Eu falei, mas se eu for e eu não tiver qualquer tipo de problema, de desobediência, eu saio de lá de dentro. Mas ele não me deu meia palavra que dissesse que se vai sair ou não vai sair, depende só de você. Aí eu fiz aquela reflexão, pensei, fui criando coragem, o Espírito Santo foi me encorajando. Eu disse, eu vou em nome de Jesus. Você vai mesmo? Vou. Então eu vou te dar uma amostrinha do que você vai desfrutar como membro do ministério, um obreiro de Deus.
naquela hora Ele me deu o poder de eu voar. É coisa incomensurável aquilo que Ele me deu. Eu voava assim, como se eu fosse um pássaro, para cá e para lá, aquela natureza, panorama mais lindo do mundo, aqui, ali e acolá, por pouco tempo, e me fez voltar até aí. Eu já voltei para a Terra e me mostrou 3 pontos distintos onde eu ficava, que não vai dar para eu dizer tudo isso aqui agora, porque o tempo não permite, mas um detalhe que eu quero contar, aquilo que Ele disse, eu vou te dar aquilo que você vai, se você for vencedor. Isso foi em 1969, por aí, foi quando eu recebi essa chamada para o ministério. De lá para cá, a cada 15 dias, 20 dias, no máximo, eu dou um voo desses aí. É coisa linda, coisa de Deus mesmo. Eu vou sair, às vezes vem alguém para me pegar, para me bater, ou para me perseguir, ou para me derrubar, e eu decolo assim, saio voando. Quando eu estou lá na frente, olho para trás assim, eu vejo que já ficou para trás. Esse tipo, Deus nunca tirou de mim a cada 15, 20 dias um voo desses, cada um mais lindo que o outro. E esse voo que eu tive anteontem, eu viajava assim, comecei a voar e vi um rio, mas tanto peixe, eu disse, ainda vem pegar esses peixes aqui, tem muito peixe aqui, e até hoje Jesus não me abandonou, não. Que maravilha de experiência, e você que está nos acompanhando, saiba que experiências assim sobrenaturais, espirituais, estão disponíveis para todos aqueles que creem e que se entregam de corpo, alma e espírito ao Senhor nosso Deus. Não é assim, pastor Gilberto? Eu devo dizer que onde eu esteja numa favela, ou esteja com o governador do estado, ou com o senador, ou com qualquer autoridade de que tamanho seja, eu falo do que é a minha comunhão com Deus, e depois diz, pastor, não esqueça de orar por mim, eu quero sentir isso também. E várias vezes me pediram Bíblia, me pediram oração, e a gente vai indo, e Deus nos dando graça para compartilhar com as pessoas daquilo que Ele dá a nós. Muito bem, nós estamos aqui no CGADB na TV, vamos ao intervalo comercial, é rapidinho e já voltamos com o pastor Gilberto Marques, falando das experiências dele no ministério e na vida pessoal. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no 4º trimestre, estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens. Para as classes infanto-juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o 4º trimestre nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800 021 7373, pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Passou rapidinho, né? CGADB na TV está de volta com o pastor Gilberto Marques, líder da Assembleia de Deus no estado do Pará. Aliás, o estado no qual a Assembleia de Deus do Brasil começou, fruto do trabalho de 2 homens aguerridos, fervorosos e cheios da presença de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingren. Pastor Gilberto Marques, como é que foi a sua ida para o Pará? O senhor já tinha um chamado ministerial, foi para o Pará, e como é que é para o senhor a honra, o privilégio de dirigir, não é, a igreja que está naquele estado tão precioso para todos nós pentecostais brasileiros?
A minha chamada foi muito específica para o Pará, muito específica. Ele me levou à beira de uma selva, de um rio caudaloso, a selva, vi onça, enfim. E eu era comerciante em Pindamonhangaba, São Paulo, tinha uma empresa. E o comércio, você sabe, a gente, quando se envolve no comércio, a gente acaba se envolvendo com aquele desejo de ganhar dinheiro, desejo de progredir, e alguma coisa vem comprometendo aquele compromisso mais sério com Deus. E eu olhava para cima, nesse local, nessa fazenda, uns 3.000 metros de altitude, eu vi o olhar de Jesus, como se fosse uma luz dessa aqui. Ele vinha, e aquele foco veio na minha cabeça, e à medida que batia na minha cabeça, condensava aquela água, e escorrendo aquela água assim, meio turva, que ia correndo e tal. Eu voltava a olhar, via a água escorrendo, depois a água começou a escorrer como se fosse uma água mineral, límpida. E foi aí que eu ouvi ele me dizer assim, nesse rio, nessa estrada, tem muita gente para ouvir do meu nome, do meu evangelho. E eu vi aquela onça, eu falei, onde é que pode ser isso? Onde é que tem onça? Só no norte mesmo, no resto do lugar não tem mais onça, só tem arranha-céu. E ficou certo, e Deus me revelou nitidamente que era para o norte que eu tinha que ir, e fui. Estamos lá já há 40 anos, trabalhando para Jesus naquele local. Bom, quando o senhor chegou lá, como é que era a igreja e como é que está a igreja hoje? Eu, quando cheguei por lá, eu fui visto assim como um forasteiro, como um elemento que ia lá para bisbilhotar ou qualquer outra coisa, porque na época alguém do sul que foi para lá fez coisa feia. E quando eu cheguei, eu fiquei no estaleiro lá quase uns 10 ou 15 dias. Até que alguém disse, não, mas esse é diferente, porque eu conheço ele, conheço a família dele, conheço o proceder dele. Foi que as portas foram abrindo e Deus me mandou para uma cidade onde estava o pastor daquela cidade, caiu, e ele ficou com toda a igreja, com todos os membros, exceto uma congregaçãozinha de madeira. E a gente começou para lá e foi tudo voltando, todos voltaram, e foi aí então que eles passaram a ver a gente como um homem que Deus tinha um plano na vida dele, e a gente já está, fui 3 anos como segundo secretário da convenção, depois 2 anos como primeiro vice-presidente, e já estamos completando 30 anos como presidente da Comiadepa. Maravilha. Quantos membros a Comiadepa tem atualmente? Nós temos hoje pastores presidentes de igreja, nós temos em torno de 1.000. Pastores, membros da Comiadepa e da CGDB em torno dos 3.500. Agora, membros, nós temos já em torno de 8 a 10% da população do estado hoje pertence a Jesus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. São pentecostais, falam em língua estranha. E o senhor passa naqueles lugares, aquelas vilas menorzinhas que tem, está um templo suntuoso, e lá está o povo de Deus. Às vezes a gente anda pelos igarapés, que só tem umas palafitas aqui e acolá, mas quando é à noite é cheio de casquinho por lá, e os irmãos chegando de tudo quanto é canto para cultuar ao Senhor. Meus irmãos, talvez você não saiba, mas o pastor Gilberto Marques é aquele tipo de pastor que se embrenha pela mata, né? É capaz de comer, né, pastor? Com o homem mais simples, com o homem do campo, e faz de tudo em todo o tempo para servir ao Senhor. Mas o interessante é que ele é mesmo, vou usar aqui essa expressão com todo carinho, é um andarilho, né, pastor? Porque o senhor não para quieto de não parar. Eu né? costumava dizer que aqui em São Paulo eu era empresário para lá, eu sou peão de Jesus. Graças a Deus por isso. É um peão que Jesus usa da maneira que ele quer usar. E é um estado muito grande, né? Muito As grande, distâncias estão muito enormes grande, lá. muito grande. A gente é 2, 3 dias viajando, é de barco, é de canoa, é de avião, é do que seja. O senhor é muito querido lá. A gente que visita o Pará, eu já estive lá algumas vezes, vejo nos olhos dos irmãos, entre as pessoas, o carinho que eles tributam ao pastor Gilberto Marques. E isso, naturalmente, é fruto de envolvimento ministerial e de doação, né, pastor? O senhor se doa pela igreja, né? Eu devo dizer que quando eu chego perto de uma pessoa carente, necessitada, seja ela fraco na fé
ou que é um drogado, ou quem quer que seja, que está precisando de uma ajuda, e quando ele fala comigo, o problema dele passa a ser meu, e dali para frente eu vou lutar de todos os meios para de alguma maneira resolver o problema daquela pessoa. Bom, vamos falar agora sobre a Assembleia de Deus no Pará, num momento em que ela está se preparando aí para celebrar o centenário, Exatamente. né? Eu devo dizer que a empolgação dos nossos colegas, pastores, membros, é muito grande. E um detalhe, nesse período da epidemia que apareceu lá no nosso Brasil e que lá está também, que nós tínhamos os templos assim abertos, mas sem crente, porque não podia ter culto. Sim. Nós começamos a visitar os irmãos, indo, fazendo live, essa coisa toda. E eu devo dizer aos irmãos com pureza de alma, a quantidade de pessoas que voltaram para Jesus, estavam desviados, foi muito grande. A arrecadação da igreja no período mesmo forte da epidemia aumentou a arrecadação. A nossa situação financeira da Comedé depois está melhor nesse período pós-epidemia do que antes. Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa mesmo. E como é que estão então os preparativos para essa grande festa que vai durar um ano, né? Vai ser em agosto, teremos o centenário. E nós viemos aqui na CPAD, fomos lá na CGADB, para dizer que eu quero todos vocês junto com a gente, e o Brasil inteiro não só vai tomar conhecimento, mas a minha fé alcança que a nossa liderança a nível nacional estará conosco para cultuar a Jesus. Pastor Gilberto, naturalmente um homem como o senhor que tem muitos afazeres, muitos trabalhos, muitas pessoas para lidar, como é que o senhor administra tudo isso? Como é que o senhor faz para que o seu tempo seja produtivo e possa ser efetivo em todas as coisas que o senhor propõe a fazer? Eu às vezes me denomino de o pastor Tiririca. Alguém pode perguntar, o que é um palhaço? Não, é aquela plantinha, aquele vegetal que está no quintal de casa. Se ele está numa terra boa, ele produz. Se ele está no meio da pissarra, ele produz. Se ele está aqui lá, então eu sou esse pastor que Deus me usa dessa maneira. Onde eu estou, da maneira que faço, Deus me abençoa e o resultado acontece. Pastor Gilberto, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem àquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro que está nos acompanhando no programa de hoje, né? Uma mensagem para que ele possa tomar para si e seguir adiante. É glorioso servir a Jesus. É proveitoso estar ocupado na obra do Senhor. Já fui criança, adolescente, jovem, adulto, e agora sou um fim de safra. Estou já no fim da vida, 78 anos, mas eu devo dizer, em momento algum eu me decepcionei de servir ao Senhor. E ainda devo dizer mais a você, meu irmão, nos momentos que eu chego na presença do Senhor para conversar com Ele, eu nunca levo uma fatura. Tem alguém que vai falar de Jesus, começa a levar a fatura. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu não levo fatura nenhuma, porque se eu vivo e estou aqui nos pés de Jesus, é pela bondade e a misericórdia dEle, porque Ele cuida literalmente de mim e por isso eu descanso no Senhor. Se você está precisando desse socorro, Ele é a pessoa que pode te dar todas as bênçãos que você precisa. Amém. Pastor Gilberto, muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Estou particularmente bastante edificado com as suas experiências. Obrigado. E você que está conosco, tenho certeza que aproveitou também. Guarde no seu coração as palavras que ele deixou e tenho certeza que o fim será muito proveitoso. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Pastor Gilberto, é com o senhor. Obrigado, irmão Jorge. Um forte abraço. Um forte abraço também ao nobre pastor Gilberto Marques. E a você, querido internauta, sinta-se também abraçado. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber lembretes de novos conteúdos postados, te convidamos a ativar as notificações. Você também pode curtir, comentar e compartilhar o nosso programa, bem como todos os demais programas da TV CPAD. Um forte abraço a todos. A paz do Senhor. O seu melhor ainda está por vir.
Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD.